Hello there, let's start one more class. Today, I would like to talk with you about the top 10 secrets to speak and learn English. Olá, vamos começar mais uma aula e hoje eu quero falar com você sobre os top 10 segredos para falar e para aprender inglês. If you don't know me, my name is Eric Azevedo. Se você não me conhece, eu sou o Eric Azevedo. Eu trabalho aqui na coordenação pedagógica da Universidade do Inglês. Eu aprendi a falar inglês utilizando esse método, que você vai conhecer um pouco mais durante essa aula. E nos últimos anos, eu já ensinei pessoalmente milhares de pessoas a falar inglês, o que é motivo de muita alegria para mim, não só por ter formado esses alunos, mas principalmente pelas vitórias que eles conquistaram depois de estar falando inglês e que puderam compartilhar comigo e que vão alegrando aí a minha jornada, o meu dia a dia. I would like to share my screen with you. Eu gostaria de compartilhar a minha tela com você para que você possa não só me ouvir falando sobre os Top 10 Secrets, mas para que você possa ver, para que você possa compreender de forma ainda melhor. So, let's go. Let me share my screen with you and we are going to see the Top 10 Secrets. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você e nós vamos ver quais são os top 10 segredos para falar e para aprender inglês. Então, vamos lá. Let's start. Secret number 1. Segredo de número 1. Contato diário com o idioma. Eric, é isso mesmo? Exatamente. Contato diário com o idioma. Eu tenho que começar te dizendo que o inglês não é alguma coisa que a gente coloca, né? Aprender um idioma, aprender inglês, não é alguma coisa que a gente coloca na nossa agenda só de segunda e quarta, ou só de terça e quinta, ou somente aos sábados e eu vou dominar um idioma completamente. Eu posso até mesmo fazer aulas às segundas e quartas, ou às terças e quintas, ou de alguma outra forma, mas eu preciso ter um contato diário com o idioma. Tem duas coisas que nos fazem muita diferença na hora de aprender um novo idioma, na hora de falar inglês. Um é a chamada imersão, e junto com a imersão, ou além da imersão, é o que a gente chama de contato diário. Então, deixa eu te contar algumas coisinhas, por exemplo. First of all, how we've learned Portuguese. Primeiro de tudo, como nós aprendemos português. Você não aprendia português às segundas e quartas, ou depois às terças e quintas somente. Como a gente aprendeu a falar português? A gente ouvindo os nossos pais, a nossa família, a TV, tudo aquilo que estava ao nosso redor, a gente ouvia português o dia todo. No começo a gente ia ouvindo, depois a gente começou a responder, depois que a gente estava ouvindo e falando, aí nós fomos aprender a ler e posteriormente a escrever. Então isso é aquilo que a gente chama de a sequência perfeita de aprendizado. Primeiro a gente treina o nosso ouvido, a gente está ouvindo, depois a gente aprende a falar, depois que a gente sabe ouvir e falar, a gente vai aprender a ler. Depois que a gente sabe ouvir, falar e ler, a gente vai aprender também a escrever. E a gente, depois de adulto, pode acelerar muito esse processo e seguir essa sequência perfeita de aprendizagem, de falar, ouvir, ler e escrever, de uma forma ainda mais rápida. Por exemplo, o meu filho, chamado Davi, eu ainda me surpreendo com o vocabulário dele. Isso acontece já tem alguns anos, porque ele parece uma esponja. Ele suga o que eu falo com ele, o que a mãe fala com ele, o que ele aprende nos desenhos, agora já aprende nos livros, porque já tem mais de um ano que ele sabe ler, e agora ele vai chegar na escola, na fase onde ele iria ser alfabetizado. Mas ele já fez uma avaliação quando estava indo para essa escola, e a professora já falou, ele está muito melhor do que alguns alunos que eu tenho, que têm mais idade com ele, que já passaram por essa experiência que ele vai ter. E por que ele me impressiona? Porque ele usa palavras, ele usa vocabulários que muitas vezes nem seriam da idade dele ainda. Esses dias a gente conversava sobre um assunto e ele falou, papai, eu estou desapontado. Então, é uma palavra comum para quem é mais adulto, que conhece com facilidade e tal, mas não é uma palavra do dia a dia, uma palavra que a gente usa com muita frequência. E ele, mesmo criança, foi
falou e usou esse tipo de vocabulário. Então isso faz muita diferença. O que o Davi tem que transforma o vocabulário dessa forma? Ele tem um contato diário com o idioma, através do que ele ouve, através do que ele vê, através dos vídeos, através dos livros que ele lê agora, e isso vai ajudando muito. Então, primeiro segredo, muito importante, não posso somente colocar o inglês na minha agenda uma vez por semana ou 2 vezes por semana e nos outros dias eu não ter contato nenhum. It's very important to have a daily contact with the idiom. É muito importante eu ter um contato diário com o inglês, com o idioma. Secret number 2. Segredo de número 2. Frases e diálogos. Eric, como assim frases e diálogos? Exactly, exatamente. Ao invés de eu estudar palavra por palavra, então ao invés de eu usar word by word, eu vou usar pequenos diálogos. Ou eu vou utilizar pequenas frases. Ou eu vou utilizar blocos de texto. Not word by word. Por quê? Porque se eu usar palavra por palavra, é como se eu pegasse o dicionário, I take my dictionary, I open in the first page, I read all the words, then I close and try to remember. É como se eu pegasse meu dicionário, olhasse a primeira página, tentasse ler palavra por palavra, fechar o dicionário e depois fosse querer lembrar. A gente vai conseguir lembrar? Não vai, porque é só uma lista de palavras. It's only a list of words. We need to have association. Nós precisamos ter associação. Então, pequenos diálogos, a gente consegue associar uma conversa, um personagem, pessoas, frases do modo geral. Por exemplo, quando eu estava aprendendo inglês, eu criei uma frase para memorizar uma palavra específica. Então, ao invés de eu pegar a palavra sozinha, que era a palavra late, que significa tarde ou atrasado, eu poderia seguir um contexto de ficar late, 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 atrasado, 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 tarde, 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 tarde. E com certeza eu teria esquecido o significado da palavra. O que eu fiz? Eu fui lá e associei essa palavra a uma frase que fazia parte do dia a dia naquele momento. Então eu pus, hoje eu acordei tarde, por isso não tomei late. A palavra late tem o significado de tarde. Então, numa mesma frase, eu consegui colocar a pronúncia da palavra que eu queria memorizar, eu consegui colocar a escrita da palavra que eu queria memorizar e a tradução dela também. Isso me facilitou demais no processo de me lembrar dessa palavra. Muitos e muitos anos depois, eu ainda me lembro não só da palavra, mas da frase que eu criei. Depois, eu tive a possibilidade de colocar essa frase toda em inglês. Oh, today I woke up late, so I didn't drink late. Eu poderia colocar a frase dessa forma, toda em inglês, se eu quisesse memorizar. Mas naquele processo eu ainda não tinha um vocabulário suficiente para criar a frase toda em inglês. O que eu queria era pegar uma palavra que eu queria memorizar e criar essa associação, uma frase, um bloco de texto, porque depois eu consigo ir variando essas frases com outras palavras. Muda uma coisinha aqui, muda uma coisinha ali, mas as frases, as estruturas, eu vou acostumando e vou conseguindo fazer variações dela. Alright? Ok? Muito bom. So now, let's go to secret number 3. Vamos lá para o segredo de número 3. Como eu costumo dizer, sem medo e sem vergonha. Desde que eu comecei a dar aula, eu falava para meus alunos, olha, vamos lá, eu preciso que você seja sem vergonha. E aí, depois que a gente dava risada, eu falava, calma, calma. É sem vergonha no bom sentido. Por quê? Se eu for falar uma frase e eu falar ela com medo de errar, a probabilidade é que eu erre, que eu não impressione meu cérebro, principalmente que eu esqueça dela rapidamente. Mas quando eu vou falar sem vergonha, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar no meu emocional. De que forma? Eu vou trabalhar falando como se eu tivesse certeza que está certo. Por quê? Porque aí eu falo com convicção, eu falo com emoção, eu falo com entonação. E isso faz com que eu impressione meu cérebro e me ajude a memorizar aquele tipo de vocabulário. Por exemplo, eu estou lendo um diálogo, eu estou lendo uma frase, como a gente viu no segredo número 2. E aí eu vou ler a frase, Today I woke
como que é mesmo? Woke up late. Eu vou esquecer. Agora, não. Today I woke up late. Oh, come on. You have to answer me. Vamos lá, você tem que me responder. Se eu coloco emoção, se eu coloco entonação, eu vou me lembrar com muito mais facilidade. Tem uma frase que é muito importante que diz o seguinte: If the fear come in to a door, if the fear comes in through a door, the English leaves by the other door. Se o medo entra por uma porta, o inglês sai pela outra. Então é importante eu ter uma atitude proativa, uma atitude de confiança, porque aí eu vou conseguir, construindo essa confiança, entender melhor, me comunicar melhor, do que se eu ficar com medo de falar. Porque se eu tiver medo, eu vou travar e aí não vai fluir legal. Então, vai lá. Eu sempre digo para os meus alunos, olha, seja sem vergonha e fale como se você tivesse certeza que está certo. Porque se você fala com convicção, você pode até cometer um pequeno erro aqui, um pequeno erro ali, mas normalmente numa conversa isso acaba até passando batido. Quando você tem alguém te avaliando, um professor, por exemplo, ele vai prestar atenção nos seus erros para poder te dar alguma direção, te dar alguma instrução. Mas normalmente numa conversa, a gente está preocupado em nos comunicar. Então, um deslizinho aqui, um errinho ali, ele acaba passando batido e você não percebe de acordo com a convicção. Agora, se eu vou com insegurança, o meu erro vai parecer muito maior e eu vou travar. Alright? Let's go to the next secret. Vamos lá para o próximo segredo. Secret number 4. Celebrate each victory. Celebrar cada vitória. Isso é very important. This is very important. Why? Isso é muito importante. Por quê? Because this helps to build your confidence. Porque isso ajuda a construir, a edificar a sua confiança. Quanto mais você vai celebrando cada pequena vitória, mais entusiasmado, mais confiante você fica para atingir o próximo nível da jornada, para melhorar, para ir em frente. E às vezes a gente fica lá tão concentrado na vitória final. Eric, eu só estou pensando no dia que eu for fluente, na hora que eu tiver fluente. Não. Celebra cada pequena vitória, porque progressão vai ser melhor que perfeição. Então, se você está progredindo, você vai celebrando. Isso vai construindo a sua confiança, vai melhorando a sua crença, melhorando a sua confiança, ajudando o seu emocional. E assim, cada vez você vai falar melhor, compreender melhor, até que você vai atingir a fluência de uma forma natural. Agora, se você fica obcecado por, eu tenho que falar perfeito, eu tenho que saber tudo, você deixa passar essas vitórias que você deveria estar celebrando ao longo do processo para chegar e atingir a sua grande vitória final. Don't focus on your mistakes. Não se concentre, não foque nos seus erros, e sim nas suas vitórias. Às vezes você quer ir lá e falar uma frase. Aí você lembra de 7 palavras que tem naquela frase e escreve e esquece a 8ª. Por causa de uma palavra que você não lembrou, aí você vai, fica desanimado, fica triste. Isso faz com que você mine a sua confiança, com que você acha que o inglês não é para você, com que você acha que você não vai conseguir. Agora não, se você está lá celebrando, olha, de 8 palavras, 7 eu lembrei. Então eu vou lá, vou procurar essa palavra que eu esqueci, ou vou usar 2 frases a mais para expressar a minha ideia. Isso vai te ajudar a melhorar, a crescer e aumentar a sua confiança, e assim você vai continuar progredindo, day after day, dia após dia. Então, vamos lá, como a gente viu aqui, segredo número 1, contato diário. Segredo número 2, frases e diálogos, ao invés de palavra por palavra. Segredo número 3, seja sem vergonha. Claro, né? No bom sentido. Segredo número 4, celebre cada vitória. Agora vamos lá. Secret number 5, no grammar, sem gramática. Às vezes as pessoas assustam quando eu falo isso. Eric, sem gramática? É isso mesmo? E aí eu quero te perguntar. Eu te dei o meu exemplo, eu dei para você o exemplo do meu filho, que ainda é criança, que já fala, já lê e já escreve. Se eu perguntar para ele o que é predicativo do sujeito, o que é verbo transitivo direto, ou o que é verbo intransitivo, ele não tem a menor ideia do que significa nenhum desses nomes, mas ele já escolhe exatamente o que ele quer comer,
Ele já sabe procurar vídeos na internet, ele sabe falar o que ele gostou, o que ele não gostou, ele sabe até falar desapontado, entre outras série de palavras que ele conhece, palavras até difíceis, muito difíceis para a idade dele, mas ele ainda não sabe nada de gramática, mas ele já fala no presente, ele fala no passado, ele fala no futuro. Para quem que a gramática foi criada? A gramática foi criada para pegar alguém que é fluente e que precisava melhorar, dar uma polida no português ou no inglês. Aí é quando você vai estudar a gramática. Por exemplo, se você lembrar de você tinha lá 9 para 10 anos quando você começou a estudar as primeiras coisas de gramática na escola. Então, há muitos anos que você já lia, já escrevia, já falava, já ouvia, já se comunicava em português quando você for estudar gramática. No inglês, a gente quer fazer o oposto. Ah, não, primeiro eu quero aprender todas as regras gramaticais para depois eu começar a falar. Aí, na hora de falar, o que acontece? Bloque. Trava, bloqueia tudo. Porque você fica com medo de falar errado e não fala. Fica, é do ou é does? É verbo infinitivo? É o verbo no futuro? É verbo regular? É irregular? É pronome? O que é? E aí você fica pensando no inglês e não em inglês. Então, esquece a gramática. Primeiro você vai, se comunica, aprende, domina o inglês. Depois, se você achar necessário, você pode estudar gramática para polir, para aprender, para tirar alguma dúvida que possa surgir. E, como eu já te disse, né, o que você aprendeu primeiro. E aí, mais uma vez, a gente volta. Eric, o que eu aprendi primeiro? Então, eu aprendi primeiro as minhas habilidades de comunicação. Listen, speak, read and write. Ouvir, falar, ler e escrever. Mais uma vez, essa foi a sequência. Exatamente o jeito que eu aprendi a falar português, exatamente o jeito que eu vou aprender a falar inglês. Ou você mata a gramática, ou a gramática mata o seu inglês. Depois que você já falar inglês, se você quiser, aí você pode estudar gramática à vontade. Ok? Let's go to secret number 6. Segredo de número 6. Então, vamos lá. Primeira coisa é a tecnologia. Hoje, se você olhar aí agora à sua volta, provavelmente você vai ter um celular, um computador ou um iPad, coisas desse tipo. Então a gente está sempre com o nosso celular na mão, a gente está sempre acessando a internet, a gente está sempre usando a tecnologia. E a gente pode utilizá-la a nosso favor. Eric, como assim? Eu posso ir lá e gravar a minha própria pronúncia, por exemplo. Eric, por que eu gravaria a minha própria pronúncia? Porque quando eu estou gravando, eu sou o primeiro a me ouvir. I have an inner ear. Eu tenho um ouvido interior. Sempre que eu estou falando, eu sou o primeiro a me ouvir. E eu ouço de uma forma diferente quando eu estou falando aqui internamente. Se você já se ouviu num vídeo, numa mensagem de voz, com certeza você já passou por aquela coisa de nossa, que diferente a minha voz, nem pareço eu falando, porque isso acontece porque a gente ouve com o nosso ouvido interno quando a gente está falando. E quando eu consigo gravar a minha voz, eu consigo depois ouvir com o meu ouvido externamente e comparar a minha pronúncia, né? Então, por que eu comparo? Porque aí eu posso melhorar diariamente. Eu vou comparar para ficar melhor diariamente. Então, eu vou comparar e quero fazer o quê? Progresso. Eric, eu quero falar perfeito já? Não, eu quero fazer progresso em relação à fala anterior, à vez anterior. Porque se eu estiver progredindo, eu estou a caminho da minha perfeição. Então, eu gosto de usar a tecnologia a meu favor. Eu vou usar a tecnologia para eu poder ouvir áudios em inglês. Eu vou usar a tecnologia para eu poder gravar a minha própria voz. Eu vou usar a tecnologia para eu ter contato com legendas em inglês, em português. Eu vou usar a tecnologia para eu poder praticar a escrita em inglês e assim sucessivamente. Então, eu vou aproveitar a bênção que é a tecnologia para facilitar o meu aprendizado. Ok? Secret number 7. Segredo de número 7. Uau, esse é demais. Eric, what is the best time to study? Qual é a melhor hora, qual é o melhor horário para estudar? Presta atenção nesse segredo, porque ele é revolucionário, ele é demais. As pessoas pensam, às vezes, ok, no horário de fazer aula, então eu olho a minha agenda, que horário que eu posso gastar um tempo estudando, como eu posso fazer. Mas eu tenho uma sacada extra nessa questão do horário. O nosso cérebro, ele trata
como prioridade a primeira coisa que a gente faz quando acorda e a última coisa que a gente faz antes de dormir. Por quê? Quando nós vamos dormir, o nosso cérebro revisa todas as informações que a gente recebeu ao longo do dia e ele faz isso de trás para frente, da última para a primeira. Quando eu tenho contato com o inglês, na hora que eu acordo e antes de dormir, e o meu cérebro, ao revisar essas informações, ele percebe, opa, o Eric teve contato com o inglês como última atividade intelectual do dia antes de dormir, e ele teve contato com o inglês como a primeira atividade intelectual do dia logo que ele acordou. Opa, isso aqui é muito importante, eu vou tratar isso como prioridade e vou armazenar no cérebro dele num local de fácil acesso. Então isso ajuda muito. Você pode fazer isso para o inglês, você pode fazer isso até mesmo para se preparar para uma prova. Ter contato com o conteúdo que você está estudando antes de dormir e quando acordar. E é muito comum ao longo da nossa jornada no curso, porque nós temos algo que a gente chama de concertos, onde a gente tem o concerto ativo, o concerto passivo e o movie play, onde a gente alia esse melhor horário para estudar com a música clássica, que faz com que a gente use os dois lados, os dois hemisférios cerebrais ao mesmo tempo. E isso é muito bom quando a gente consegue trabalhar com os dois lados do cérebro simultaneamente. Então a gente tem muita história de alunos que, ao longo do curso, sonharam que estavam falando inglês. E aí, quando eles sonham que estão falando inglês, imagina o tamanho dessa conexão neural, da impressão positiva que eles causam no cérebro dele. Aí pronto, uma vez que você já se viu falando inglês, é só continuar na jornada, porque você vai chegar lá. Então essa sacada, ela é uau, ela é super importante. Contato com o inglês na hora que eu acordar, contato com o inglês antes de dormir. Se eu puder fazer isso através dos concertos, onde eu vou utilizar a música clássica junto, melhor ainda. Uau! Secret number 8. Segredo de número 8. Fazer um diário. Eric, fazer um diário? Como assim? Geralmente, para as moças, elas têm mais facilidade de entender quando a gente fala de fazer um diário, né? Porque era comum as moças escreverem diários. My dear diary. Meu querido diário. E aí elas iam lá e contavam o que estava acontecendo no dia, as coisas que elas estavam descobrindo, a pessoa que ela achou bonita, o que a amiga fez, o que não fez. Para os meninos, para você conseguir se lembrar, geralmente o objetivo dos meninos era conseguir pegar o diário das meninas para poder ler, para poder saber o que elas escondiam lá. Mas, feito então essa explicação do que é um diário, só para a gente se lembrar, Eric, como você recomenda que eu faça o meu diário? Eu recomendo que você faça o seu diário de duas formas. Primeiro, você vai fazer com frases simples, de programação e de retrospectiva. Eric, como assim? Então, frase simples. I will walk my dog. Eu vou levar o meu cachorro para passear. Ok, Eric, it's not simple for me. Não é simples para mim ainda, Eric, eu não consigo fazer a frase toda em inglês. Então, eu posso misturar. I will andar com my dog. Ou I vou andar com my dog. Eu posso ir misturando o português e o inglês a princípio. E aí eu vou aumentando as palavras em inglês até que eu esteja fazendo a frase toda em inglês. Eric, como assim programação e retrospectiva? Você pode pôr aquilo que você vai fazer. Por exemplo, hoje eu vou acordar, eu vou tomar café, trocar de roupa e vou para o meu trabalho. Então, today I will wake up, I will have breakfast, I will change my clothes, and then I will go to my job. Eu vou acordar, vou tomar café, vou trocar de roupa, vou para o meu trabalho, e aí eu posso ir descrevendo mais coisas que vão acontecer. Por exemplo, I will go to my job through a car. Eu vou para o meu trabalho de carro. I will go to work by subway. Eu vou ao trabalho de metrô. Today I have an important meeting. Hoje eu tenho uma reunião importante. I will have lunch with my boss. Eu vou almoçar com o meu chefe. Por exemplo, aqui estou criando frases agora. E retrospectiva é quando eu vou falar o que eu fiz no dia de hoje. Então, um é o que eu pretendo fazer e outro é aquilo que eu fiz. E no começo, isso sai bem pequenininho, bem simples. Conforme eu vou fazendo mais e mais, eu vou conseguindo aumentar o tamanho, aumentar a quantidade de vocabulário, e conforme eu vou fazendo mais e mais vezes, vai acontecendo uma outra coisa. Eu vou ganhando mais confiança. E aí eu tenho facilidade para escrever o meu dia, para falar sobre a minha rotina, para falar sobre mim, que é uma das coisas que a gente mais faz quando a gente vai começar a conversar.
a gente usa bastante falar sobre nós, contar o que a gente faz no dia a dia, falar sobre o nosso trabalho, é uma coisa comum nas nossas conversas. E aí eu vou então fazendo o quê? Eu vou aumentando o número de palavras. I will improve the number of words day by day. Eu vou aumentar o número de palavras dia após dia. Segredo de número 9, secret number 9. Segredo de número 9, então vamos lá. Primeira coisa é emoção e entonação. Porque quanto mais emoção, quanto mais entonação eu colocar, melhor vai ficar a minha pronúncia, melhor eu vou impressionar o meu cérebro e mais eu vou aprender. Eric, como assim? É isso mesmo. Porque quanto mais divertido, mais eu aprendo. Quanto mais eu me divirto no processo, mais eu aprendo. Então, por isso é importante eu colocar emoção, eu colocar entonação, eu focar nessa questão da diversão também. Porque quando eu estou focando nessa questão da diversão, o que vai acontecer? Eu vou esquecer de ficar pensando nas palavras em inglês, se elas estão certas, se não estão. Eu vou focar em colocar uma emoção, em colocar uma entonação, em imitar um personagem, por exemplo. E aí eu vou aumentar demais o meu número de acertos. E eu vou impressionar o meu cérebro de uma forma positiva. Então isso acontece muito. Eric, como assim? Quando eu vou lá fazer um diálogo, fazer um trecho de um filme, por exemplo, então eu vou imitar aquele personagem. Se ele está feliz, eu vou falar com uma voz mais alegre, mais entusiasmada. Se ele está triste, eu vou falar de uma forma mais calma, mais triste. Se ele está bravo, eu vou falar com uma voz mais de bravo. Então isso é aí que está o meu foco. E quando eu vou fazendo dessa forma, eu vou só usando as palavras de forma correta, eu vou falando bem o inglês. Quando eu não tenho entonação, eu não tenho emoção, eu fico preocupado se aquela palavra está certa, se não está, aí eu vou ficando inseguro e acabo errando. Além de, passou alguns minutos que eu falei, eu já esqueci, eu não me lembro mais. Agora, quando eu coloco emoção e entonação, eu lembro disso for a very long time. Por muito e muito tempo. Eu consigo atingir e ativar a minha memória de longo prazo. Então, muito importante que você coloque emoção e entonação. Então, nós vamos lá para o segredo de número 10. Eu quero só rapidamente mostrar aqui o que a gente viu. Segredo de número 1, contato diário com o idioma. Não somente uma vez por semana, não somente 2 vezes por semana, mas ter um contato diário com o idioma. Usar frases e diálogos e não palavras soltas ou palavras por palavra. Sem medo e sem vergonha. Então eu vou lá e vou falar como se eu tivesse certeza que está certo. Porque se eu acertar, vai ficar bonito. E se eu errar, quase ninguém percebe. Segredo de número 4, celebrar cada vitória. Isso me ajuda a me manter motivado e continuar progredindo até a minha vitória final, até o meu final feliz. Segredo de número 5, no grammar at this point. Sem gramática nesse ponto, nessa etapa. Segredo de número 6, tecnologia. Então eu vou usar a tecnologia a meu favor, para treinar o meu ouvido, para praticar a minha pronúncia, para ter acesso a conteúdos diferentes. Segredo de número 7, o melhor horário para estudar. Vou ter contato com o inglês como primeira e última atividade intelectual do meu dia. E, se possível, ainda vou usar e aliar a música clássica a isso. Eu vou fazer diários, eu vou descrever a minha rotina. Programação e depois a retrospectiva. No começo, se necessário, mixing português and English. No começo, se necessário, misturando o português e o inglês. Depois eu vou deixando only in English. Depois vou deixando somente inglês. Tudo que eu for fazer de pronúncia, de prática de fala, eu vou usar emoção e entonação. Porque quanto mais eu me divertir, mais eu vou aprender. E eu vou utilizar personagens para que eu possa modelar, para que eu possa imitar e assim aprender mais. E o segredo número 10 também está ligado a essa questão de quanto mais divertido, mais o nosso cérebro está interessado. A gente vai falar sobre aprender inglês com música. Porque a música tem o poder de fazer em minutos o que a aprendizagem tradicional, a aprendizagem regular, muitas vezes não consegue fazer em dias, em semanas. A música impregna. Às vezes tem música que você não quer ouvir, mas quando você se vê, você está aí cantando um hit que te pegou, uma música de um comercial, uma música de um político em época de campanha eleitoral,
e assim sucessivamente. E a gente pode também aproveitar a música, às vezes, somente para relaxar. Mas, como a gente costuma brincar, aqui, enquanto relaxa, a gente carrega a pedra. É isso mesmo, enquanto relaxa, a gente tem contato com a música, porque a gente vai relaxando, vamos nos divertindo, mas continuamos tendo contato com o inglês, continuamos aprendendo. Eric, como eu posso aprender com música? Eu posso usá-la para relaxar e eu posso usar 5 steps, eu posso usar 5 passos para aprender inglês com música. Passo número 1 para aprender inglês com música. Eu vou, primeiramente, ouvir a música em inglês. Eu quero só treinar o meu ouvido, ouvir a música uma primeira vez. Passo número 2, eu vou ouvir agora a música e vou acompanhar a letra da música em inglês, para eu ir identificando aquilo que eu estava ouvindo. Como que se escreve essas palavras? Que palavras são essas que ele está cantando? Depois, eu posso olhar, passo número 3, a letra da música em português, para eu entender o significado. Assim eu posso fazer a associação entre os dois idiomas. O meu português, que é a língua mãe, com o inglês, que é o idioma que eu estou absorvendo, que eu estou aprendendo. E assim eu acelero o meu tempo, o meu processo de aprendizagem. Porque tudo na vida a gente aprende por associação. Então eu posso associar o inglês com a minha língua mãe e acelerar esse processo. A música vai fazer com que eu trabalhe forte no meu hemisfério direito. A letra da música me ajuda a trabalhar no hemisfério esquerdo, então eu consigo trabalhar com os dois conjuntamente. Passo número 4, step number 4. Eu posso agora escrever a letra da música, porque só há um jeito de eu aprender a escrever, que é escrevendo. Então eu posso ouvir, depois eu posso acompanhar a letra e eu posso escrever. E por último, eu vou cantar junto com a música. Eu vou cantar junto com o ator. Se eu fizer esse processo de vaquear a música, de trabalhar de forma visual, de forma auditiva e de forma sinestésica com a música, muito provavelmente eu posso ouvir essa música depois e aí vai acontecer o quê? Eu vou lembrar do significado, das palavras dessa música, eu vou tomar posse desse vocabulário. Então, se você fizer esse passo a passo de vaquear, de trabalhar de forma visual, tudo aquilo que você vê, auditivo, aquilo que você ouve, sinestésico, que está fisicamente envolvido, cantando junto com a música, escrevendo a letra da música, pronto. Você tomou posse desse vocabulário, a letra dessa música te pertence. Além de se divertir, você ainda vai tomar posse, vai aumentar, vai melhorar o seu vocabulário.